Beleza? Salmos 128, versículo 3 e 4. Olha que tremenda essa passagem, olha. A sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Os seus filhos, eles serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira, reunidos em volta da mesa. Essa é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedecem o Senhor, obedece os seus mandamentos. Amém, queridos? Então, só essa passagem já aquece o nosso coração, né? Só essa passagem é uma promessa de Deus, é uma promessa que nos encoraja a obedecer, a cumprir os seus mandamentos, sabe, queridos? A família, ela só dá certo, a família, ela tem realmente a conexão certa quando ela ama a Deus e obedece os seus mandamentos. Sabe, queridos, existem muitas propostas aí na sociedade de ajuntamento, homem com homem, mulher com mulher. Existem protocolos até então de legalização de casamento entre filho e pai. Cara, que loucura! São tantas loucuras. Aí o pessoal defende assim, dizendo: ah, o que importa é o amor, o que importa é se sentir bem. Não, queridos, isso é mentira. O que importa é obedecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nenhum desses caminhos tem garantia. E o caminho do Senhor, Deus é a nossa garantia. Quando a gente cumpre o mandamento do Senhor, é o Senhor que promete recompensas para a nossa vida. E quando nós servimos ao Senhor, nós decretamos ao futuro que Ele será um futuro de bênção para a gente, que Ele será um futuro de milagre para a nossa vida, para a nossa família. Então, queridos, a única garantia, o nosso único porto seguro, o único fundamento que não se abala é o Senhor no centro da nossa família, no centro da nossa casa. São os seus princípios, são os seus valores. O princípio do que os homens inventam, com o tempo eles perdem força, mas o princípio da palavra de Deus permanece. Aquilo que por isso que a Bíblia fala: céus e terras passarão, contanto a minha palavra não passará. A palavra de Deus não passa, ela é firme, ela tem um fundamento sólido. Então, se a nossa família seguir os princípios da palavra de Deus, de amor, de cooperação, de fidelidade, de honestidade, querido, o futuro está garantido. Aleluia! E todos nós queremos isso, não é verdade? Um futuro garantido. E só o Senhor pode garantir esse futuro para a gente, amém? Então, o primeiro ponto que ele diz aqui, olha, a destruição da família vem pela falta de princípios. Pela falta de princípios. A destruição da família começa ali, pelo afastamento dos princípios da palavra de Deus. Ou a quebra de princípios, né? O desrespeito, as pessoas não serem valorizadas pela própria família, exemplos negativos de membros em posição de autoridade e com responsabilidade de dar bons exemplos. E os pontos mais comuns que trazem problemas e dificuldades no convívio familiar são má educação dos filhos, consumismo exagerado, falta de critérios no meio de comunicação como televisão, internet, redes sociais, falta de ensino, investimento e exemplo na parte espiritual. Olha só, querido, ai, por que a minha família não deu certo? Ai, por que o casamento não deu certo? Por que o meu filho é rebelde? Queridos, esses aqui são itens mapeados em famílias que tiveram dificuldades de relacionamento. E o principal deles, querido, é a quebra de princípios, sabe? Membros da família que mentem um para o outro. Foi ali, fala que foi acolá, mentindo com coisas tão, às vezes assim, sérias, e também mentindo com coisas banais, querido. Isso é uma brecha, isso é uma quebra de princípio.
fala aqui de exemplos de autoridade, sabe, querido? Nós, como pai, nós temos uma baita de uma responsabilidade de dar bom exemplo, porque eles estão olhando, e é nossa responsabilidade dar um bom exemplo. O que sai da nossa boca para nossa cônjuge, eu já aprendi lá atrás que o homem é atraído pelos olhos e a mulher é atraída pelos ouvidos, sabe? Então, já que a mulher é atraída pelos ouvidos, por que a gente não cultiva o coraçãozinho delas? Você é uma flor dentro do meu lar, você é a mulher que Deus me deu, sabe? Cultivar com a palavra o coração das nossas cônjuges. Sabe por quê? Porque uma mulher reclamona, meu irmão. Provérbios fala que é pior do que uma goteira no meio do quarto. Sabe, irmão? Uma mulher reclamona, ninguém aguenta, cara. É muito chato mesmo. Deus confiou o coração das nossas esposas a nós. E nós temos a responsabilidade pelos sentimentos dela também, em nutrir coisas boas no seu coração, né? Para ter uma mulher que edifica a nossa casa. Ele fala aqui de falta de critérios nos meios de comunicação, né? No uso de televisão, de internet, sabe, querido? Como eu falei aquele dia também, né? Nós precisamos tomar cuidado com as distrações, né? Que bom que a gente vive nessa época que temos essas ferramentas, né? Netflix, Facebook, Instagram e tudo mais, que legal, a gente se distrai, mas, querido, ninguém vive de pipoca, é necessário um arroz e feijão para a gente ficar de pé, né? Então, querido, a palavra de Deus é o alimento sólido para a nossa vida. Se a gente passar muito tempo só com distração, a gente não vai ter fé, a gente não vai ter força na nossa fé, a gente não vai ter força para superar obstáculos. Na hora da gente pular um obstáculo, a perna vai bambear, vai tremer, a gente vai cair, querido. Então nós precisamos nutrir a nossa fé, nós precisamos dar um pause das distrações, trazer a família para perto, sabe? Conversar a respeito de Deus, orar juntos, amém? E edificar a nossa casa dessa forma. O ponto 2, ele fala assim, olha, como podemos ter família fortes e estruturadas? Primeiro, desenvolvendo a convivência em família. O distanciamento familiar era muito comum. Agora, com a quarentena, o distanciamento social, tudo isso está trazendo uma oportunidade de nos aproximarmos mais com a nossa família. Um dos momentos mais marcantes que a gente teve aqui em casa, nesses últimos dias, foi quando faltou a luz. Naquela última vez lá, faltou a luz. Aí a gente ficou assim, só com a luz do celular, porque nem vela a gente tinha aqui, né? Aí a gente colocou a luz para cima. Aí o Arthur começou a fazer umas palhaçadas aqui. Aí a gente já estava decidido que ia dormir na sala, né? Porque era mais fresquinho, deixamos tudo aberto aqui para aguentar o calor. Irmão, a gente mora no primeiro andar e eu não sei como entrou um sapo aqui dentro de casa, um sapo. Aí a gente já tinha aceitado o fato de que a gente ia dormir na sala, mas quando entrou aquele sapo, caramba, estragou tudo, né? Aí eu não sei, aí o Arthur, ele falou assim, oh não pode ser. Aí ele falou, eu que não vou beijar esse sapo. Vocês que vão beijar esse sapo, eu não vou beijar esse sapo. Cara, ninguém falou nada aqui. Meu, só sei que a gente riu tanto aqui em casa, sabe? E eu falei, aí quando voltou a luz, a vontade que era de desligar tudo para continuar a brincadeira, porque estava muito engraçado. O que eu quero dizer com isso? Que são nos momentos simples da vida que a gente cria boas lembranças. Nós precisamos aprender a valorizar os momentos simples em família, sabe? E dali tirar proveito de estar junto, né? Então, você vê, não teve nada de sofisticado nisso, né? E a gente teve boas lembranças desse momento e nos divertimos, né? Restaurando o altar de Deus na nossa família. Invista na vida espiritual da sua família. É necessário criarmos um ambiente na casa onde Jesus seja o centro, em primeiro lugar e no controle de tudo. Jesus deve ser o Senhor do nosso lar,
devemos criar essa atmosfera onde Jesus é louvado e adorado. Onde Jesus é louvado e adorado. Então, querido, ouça bastante louvores, ensinem as crianças a cantarem os louvores, chamem a presença de Deus. O Salmos 23 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia e mais difundidos no mundo. E sabe o que fala lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Davi, antes de ser rei, era um pastor de ovelhas, não é verdade? Então, querido, aquilo ali foi uma extração, uma adoração a Deus com as coisas que ele tinha no dia a dia, com as responsabilidades que ele tinha diariamente. Então, querido, chame a Deus para sua rotina. Conclusão: uma família unida e feliz vai prevalecer e permanecer em pé, vai conseguir conquistar objetivos e ter muitas vitórias, porque juntos somos mais fortes. Amém, queridos? Então essa é a palavra de Deus, essa é a palavra da célula. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, você e sua família.